é realmente como a Sofia criou algo sem o pai e como ela busca aquela compreensão depois que ela se arrepende e como os arcontes começam a lutar contra ela e ela começa a entoar cânticos para o pai e aí o pai envia Jesus e Jesus salva ela e aí esse é um pouco da redenção da alma. Boa noite, Laís, tudo bem? Então esse é um ponto muito importante e aí essa parte que eu vou ler aqui é um livro muito extenso, então eu vou ler algumas 4 ou 5 páginas, mas ele tem mais de 150 páginas. Muitas vezes tem livro separado do Piste Sofia também, se você não quiser comprar a Bíblia Gnóstica Proibida, você pode pesquisar só Piste Sofia, você vai ter ele sozinho também na Amazon em algumas partes para você ler só ele. Mas é um livro importante e você não consegue compreender ele também sem ler os outros livros. Então o gnosticismo ele é um pouco ele não é igual ao cristianismo comum, porque não é que você lê um livro e você entende tudo. Você tem que ler o todo, você tem que ler todos os livros e aí cada um vai falar de uma parte, vai falar algumas coisas que vai completar outros livros. Então é um pouco de estudo, não é somente você ter fé e acreditar e aí você está salvo. Então é realmente muito estudo, muitos anos de estudo e compreensão com o Espírito Santo falando com você para você alcançar essa gnose que é o conhecimento divino. Então não desista, é uma coisa que você tem que entender que você não vai aprender tudo de uma vez, mas que você vai buscar esse conhecimento por anos e anos e até por vidas e vidas, porque no gnosticismo a gente acredita na reencarnação, então não é que você alcance em uma vida só toda a iluminação. Então por isso que muitas vezes as pessoas têm dúvida, né? Falam assim, por que Deus aparece só para uma pessoa, só para um país? Se é assim, por que os outros países, as pessoas não conheceram Deus, e os índios, e os chineses, e outros? Então o gnosticismo ele tira um pouco disso, porque a gente acredita na reencarnação. Então aqueles que são escolhidos, que são almas imortais, eles vêm e voltam em várias vidas para alcançar a evolução. Então você não precisa, assim, se você viveu 10, 20 vidas atrás e você não teve contato com isso, porque esse conhecimento também foi oculto, você vai reencarnando, reencarnando e cada vida você vai aprendendo um pouco até você chegar a estar pronto para hoje, nesse século 21, ter esse conhecimento e alcançar a redenção da sua alma e subir acima dos arcontes. Então, realmente, antes de Jesus vir, ele fala que ninguém foi salvo, ninguém conheceu o Pai. Então, independente mesmo dos judeus, Adão, Abraão, qualquer profeta, ninguém conheceu o Pai. Eles falavam do Demiurgo, eles falavam com Javé, Jeová, mas não conheciam o Pai. Só Jesus trouxe o conhecimento do Pai. E essa é a salvação, esse conhecimento do Pai. Então esse é o principal, sim, a reencarnação é real. Tem um livro que eu postei hoje até que se chama Retorno ao Aeon Eterno. E aí eu postei, ele tem na Bíblia Gnóstica também, e aí ele fala, nós viemos de cima de todos eles, dos alienígenas e deuses, porque muitas pessoas estão aqui, mas elas não sabem que são imortais. Elas pensam que são desse mundo, mas elas não sabem que o mundo para elas é um curral e o corpo delas é uma prisão. E aí até que elas saibam isso, muitas vezes elas vão passar por várias vidas e várias reencarnações para que ela possa alcançar isso e passar pelas autoridades. Por quê? Porque todo mundo está preso nos 7 céus aqui. Então, por mais que você alcance conhecimento, e você vai buscando a Bíblia ou qualquer esse conhecimento abaixo, quando você morre e tal, e você vai passar por um julgamento, mas esse julgamento não é de Deus, não é do Pai, de Jesus. Vem de Sabaoth, de Javé. Por isso que tem os 10 mandamentos, essas coisas todas que eles falam assim. Então esse é o ponto. E aí quando você segue a lei, você é julgado pela lei. E aí esses arcontes, eles fazem você voltar para o mundo para pagar pelos seus pecados. Por isso que fala, uma pessoa que pecou vai voltar a encarnar num corpo doente, cego, tal, essas coisas que haviam nessas crenças aí. Mas quando você é gnóstico, a sua ideia é você alcançar o conhecimento do Pai. E aí você vai buscando, buscando, até você encontrar esse conhecimento e conhecer a si mesmo. E aí você conhece o Pai. E aí quando o arconte, sua alma vai estar consciente, porque daí você alcança essa possibilidade de estar consciente após a vida. E aí quando você vai por esses arcontes que eles vão te julgar, isso está também no livro 1 Apocalipse de Tiago,
Jesus ensina para ele o que falar frente aos arcontes. E aí quando você fala para eles, ó, eu vou voltar para o lugar de onde eu vim, porque eu vim do Pai, eu não sou de vocês. E aí porque eu conheço Jesus, conheço o Pai, vai falar o nome de Jesus, e aí eles vão liberar você para passar e subir para o 8º céu, para o 9º céu, para o lugar de onde você veio, e aí você não reencarna mais. E aí você vai para a luz, tá? E não fica aqui no caos. Aqui no livro Pistis Sophia também ele fala um pouco da reencarnação também, e ele explica como é gerado a alma, como é gerado o corpo no início quando você nasce, como o destino afeta a sua vida. Essa Bíblia tem na Amazon disponível, tem também... tem na Amazon, tem em capa dura e tem capa comum e tem em Kindle também. Se você conseguir, você consegue também. Tem um link do perfil que daí tem na Hotmart, em PDF também para você adquirir, para quem não quiser o livro físico. Mas são 56 livros que tem. Depende, no capa comum tem um a menos e no capa comum tem um a mais ou 2 a mais e o capa dura tem menos, porque não cabia tudo. Então esse é um livro muito importante de você ler, Pistis Sophia. Obrigado, Laís. Pistis Sophia, para você entender como você é criado desde o início. Então Jesus ele vai falar como desde o início nós somos criados, e aí ele fala que nós viemos aqui e desde quando você entra no ventre da sua mãe, já vem um espírito falsificado dos arcontes que vai tentar te fazer se desviar do caminho no resto da vida. Aí vem o destino também, que não está dentro de você, mas está fora, que ele já determina o dia que você vai morrer, e ele determina também, ajuda o espírito falsificado para você cometer as más ações para não alcançar a luz. Mas dentro do embrião também, Jesus fala que tem a força divina, que é isso que é a gnose, que é você é uma centelha de luz. Mas ela fica dentro, e aí esse espírito falsificado fica tentando ocultar essa luz. E é isso que o gnosticismo faz, tirar o espírito falsificado para você ser luz. E aí tem o corpo, a alma e aí o espírito também. São esses 5 elementos que daí ficam em guerra. Por isso que Jesus falou, existe a guerra entre a carne, o espírito e tal. Mas ele está bem especificado e bem escrito. É bom, eu vou ler aqui, não vou chegar nessa parte hoje, mas outro dia eu leio, mas eu vou iniciar aqui. Então aqui termina a história de Pistis Sophia. Então, depois de tudo isso, de novo, sucedeu que Maria se adiantou. Aqui é Maria Madalena. Sempre que eu falar aqui Maria, vai ser Maria Madalena, tá? Não é Maria, a mãe de Jesus. É Maria Madalena, que era companheira de Cristo. Então, ela que pergunta mais, ela que vai falar mais, que é a esposa de Jesus, tá? Glorificou os pés de Jesus e disse: Meu Senhor, que não te desgoste se eu te interrogo. Porque interrogamos em relação a tudo isso, com exatidão e certeza. Tu disseste-nos anteriormente, o que procura encontra, e ao que chama abre-se-lhe. Porque aquele que procura encontrará, e a todo aquele que chama abrir-se-lhe-á. Agora, portanto, meu Senhor, a quem é que buscaremos, ou a quem é que chamaremos? Ou melhor dito, quem é que estará apto a dar-nos a explicação das palavras relativas ao que perguntamos? Ou melhor, ainda, quem conhece a potestade das palavras relativas ao que perguntamos? Tu depositaste mente de luz na nossa mente e concedeste-nos inteligência e um pensamento sumamente exaltado. Por isso, não existiu ninguém no mundo dos homens, nem na altura dos aeons, que pudesse dar a explicação das palavras relativas às nossas interrogações, exceto tu. Tu que conheces o universo e nele estás consumado. Nós não interrogamos como fazem os homens do mundo, mas segundo a gnose da altura, que nos ensinaste, isto é, interrogamos de excelente modo, tal como nos ensinaste. Agora, portanto, meu Senhor, não te desgoste comigo e revela-me tudo o que se relacione com o que te perguntarei.
Sucedeu que quando Jesus ouviu Maria Madalena pronunciar estas palavras, lhe respondeu: Pergunta o que deseja saber, que eu te revelarei com exatidão e certeza. Amém te digo, regozija-te com grande júbilo e alegra-te com grande satisfação. Se perguntas tudo com exatidão, então eu alegrar-me-ei intensamente, porque tu interrogas na forma como se deve interrogar tudo, com exatidão. Agora, portanto, pergunta o que querias saber, que eu o revelarei com alegria. Sucedeu então que quando Maria escutou do Salvador estas palavras, se regozijou com grande júbilo e sumamente alegre disse a Jesus: Meu Senhor e Salvador, como são então os 24 invisíveis? De que tipo, ou dizendo melhor, de que classe são eles? Ou de que classe é essa luz? É a sua luz. E Jesus respondeu e disse a Maria: O que é que há no mundo que seja assim? Ou melhor, que região há neste mundo que se lhes possa comparar? Portanto, de que modo sou eu semelhante a eles? Ou ainda melhor, quem sou eu para falar a respeito deles? Porque não existe nada neste mundo que se lhes possa comparar, nem forma alguma que se lhes assemelhe. Por isso, nada existe nesse mundo que tenha o mérito do céu. Amém vos digo, cada um dos invisíveis é 9 vezes maior que o céu e a esfera superior, e os 12 aeons juntos, tal como eu já vos disse anteriormente. E não existe luz neste mundo que sobressaia mais que a luz do sol. Amém, amém vos digo, os 24 invisíveis brilham 10.000 vezes mais que a luz do sol que está neste mundo. Como já vos disse tempos atrás, porque a luz do sol, na sua verdadeira forma, não está neste mundo, uma vez que a sua luz penetra através de muitos véus e regiões. Mas essa luz do sol, na sua verdadeira forma, que está na região da Virgem de Luz, brilha 10.000 vezes mais que os 24 invisíveis e o grande invisível antepassado, e também o grande Deus tríplice poder, tal como vos tinha dito anteriormente. Agora, portanto, Maria, não há forma neste mundo, nem luz, nem figura que seja comparável aos 24 invisíveis, que se possa assemelhar a eles. Porém, eu vos conduzirei, assim como aos vossos irmãos e condiscípulos, a todas as regiões da altura, e levar-vos-eis aos 13 espaços do primeiro mistério, excetuando as regiões do espaço do inefável. E vós apreciareis todas as suas formas verdadeiras, sem nenhuma semelhança. E se vos conduzo à altura, apreciareis a sua glória. Então ficareis grandemente assombrados. E se eu vos conduzir à região dos regentes do destino, vereis então a glória na qual se encontram, e devido à sua predominante glória, vós considerareis este mundo como as trevas das trevas, como a treva das trevas, e vereis todo o mundo dos homens como uma mancha de escombros, devido à enorme distância a que dele o destino está, e devido à grande linhagem que é consideravelmente maior que ele. Aqui já se destaca um pouco do que o gnosticismo é, e o que Jesus ele traz nesse livro como um conhecimento incrível. Se você conseguiu entender um pouco,
Eu vou explicar aqui de uma forma mais simples, mas Jesus ele está explicando para Maria o que ele fala dos 24 invisíveis. Esses 24 invisíveis, eles fazem parte do pleroma. Então são todos aqueles que são criados como emanações do Pai, que são os 12, mas são 24 porque tem a parte feminina, todos são andrógenos, a parte feminina e masculina. Então quando o Pai cria tudo e ele se expande, que é a expansão do universo, ele cria 12 aeons e aí esses são os 24 invisíveis. E Jesus ele começa a falar para Maria Madalena da seguinte forma, que a luz do sol que nós vemos não é nem 1% do que realmente é a luz do sol. Então, o que a gente consegue ver está chegando para nós por vários véus e regiões. A mesma coisa que a gente vê no sol mesmo. Então, a gente vê, hoje pelo menos fisicamente, você percebe que nem o sol ele não é amarelo. O sol ele não é amarelo, ele é verde. A gente vê o sol amarelo porque a nossa atmosfera, por isso que a atmosfera no dia fica azul, porque a luz do sol vem o verde, aí quando o verde é a junção do amarelo e do azul, você sabe, né? E aí quando chega na atmosfera que tem o ozônio, que tem os gases, a luz do sol ela refrata a parte azul dela, fica no céu e o céu fica azul e a nossa visão consegue ver só o amarelo. Mas a gente não consegue ver tudo que é a luz. Então tem várias ondas de luz que a gente não consegue ver, infravermelho e outras coisas que são filtradas ali, porque se tivesse muito infravermelho a gente ia morrer, né? E raio ultravioleta e outros raios. Então Jesus ele está falando que a luz do sol ela é 10 mil vezes maior do que o que a gente consegue ver. E mesmo isso, os invisíveis e as regiões e os grandes aions, esses acima do pleroma, eles são 10 mil vezes mais luminosos e mais poderosos do que a luz do sol. Então isso realmente é o motivo por que esses livros foram perseguidos, queimados pelos católicos, pelos primeiros os romanos ali em 300 depois de Cristo. Porque imagina numa época das trevas ali da idade, nem idade média era, né? Idade média o povo já era ignorante. Imagina 2000 anos atrás, as pessoas não tinham essa noção do universo e da grandeza do universo. Essa noção da grandeza do universo a gente tem há menos de 100 anos. Então foi em 1940, 1945 tiveram esses telescópios mais rebuscados para entender realmente ver uma galáxia, entender que existiam outras galáxias, Andrômeda, existia a Via Láctea, o tamanho da Via Láctea, que existiam bilhões de estrelas, que existem bilhões de estrelas que são 10 mil vezes maior do que o Sol, bilhões de vezes maior até que a Terra. Olá, tudo bom, Carlos? Então, todo esse conhecimento a gente tem hoje. Por isso que o gnosticismo é muito mais fácil de eu explicar hoje. Se fosse há 200 anos atrás, eu não iria conseguir explicar o gnosticismo. Porque se eu lesse isso para alguém de 200 anos atrás, que existe um lugar que Jesus iria levar a Maria Madalena e os discípulos e a gente, que a gente ia olhar a terra e a terra iria parecer a treva das trevas, uma sombra nos escombros devido à distância. E aqui ele só está falando do lugar onde fica o destino, que é onde fica a Ermarmené, que depois tem no Evangelho de Valentino também, que é mais ou menos onde a gente tem as constelações. Por isso que fala que as constelações, o zodíaco determina o que você é, o que você não é. E aí tem todas essas regiões que são as constelações do zodíaco que vão determinar ali o destino, que vai determinar quando você morre, a sua personalidade, várias coisas. Se você é de escorpião, se você é de sagitário, e aí realmente isso existe. E aí Jesus também, quando ele vai, tem outros livros que fala que ele gira a Ermarmené 6 meses para a esquerda, para que os adivinhos, os astrólogos e aí os bruxos e os magos não pudessem prever o futuro como eles previam antes, porque as pessoas conseguem ler as estrelas e fazer essas previsões. Mas tudo isso realmente não seria aceito por pessoas mesmo se eu falasse há 100 anos atrás, há 200 anos atrás. Então hoje fica um pouco mais fácil, porque a gente tem um conhecimento sobre astronomia e aí você consegue compreender. Boa noite, Robson, tudo bom? E aí a gente consegue compreender quando Jesus fala aqui. Então, quando ele fala assim, os 24 invisíveis
invisíveis brilham 10.000 vezes mais que a luz do sol que está neste mundo. Então só isso, só essa frase seria muito difícil das pessoas compreenderem algo que realmente seria esse ponto aí, que você estaria aqui e o sol, que é a coisa mais brilhante e maior que os antigos viam, teria algo que seria 10.000 vezes maior do que isso. Então isso já quebrava um pouco da mente ali das pessoas, e elas chamavam de hereges, chamavam de loucos os gnósticos. Mas isso é realmente o que só Jesus poderia falar, porque ele veio do Pai, veio do pleroma, e ele teria essa visão. E aí aqui ele vai falando do destino, e eu vou continuar um pouco aqui. Porque ele vai sempre falar das regiões superiores aqui, para onde ele vai levar os discípulos e também a gente, quando a gente sair do corpo, tá? E se vos conduzir aos 12 aeons, vereis então a glória na qual eles se encontram. E devido à sua grande glória, a região dos arcontes do destino será por vós considerada como a treva das trevas, e terá para vós a condição de uma mancha de escombros, devido à enorme distância a que dele está e pela grande condição que é consideravelmente maior que eles, tal como vos disse anteriormente. Sim, é a Bíblia Gnóstica. Sim, esse aqui é o livro A Piste Sophia. E aí aqui Jesus está falando algo também que hoje é só com James Webb, com o Hubble, com esses telescópios que a gente consegue entender, tá? Então o que ele está falando? Primeiro ele falou que a região dos arcontes do destino, que é onde eu falei que são as constelações aqui da Via Láctea, quando os discípulos fossem levados para essa região, eles iriam olhar para a Terra e iriam ver a treva das trevas. Eles não iriam conseguir ver a Terra. Ele ia ser como uma mancha de escombros, como uma mancha. Então essa é a distância de milhares de anos-luz que realmente hoje a gente sabe. Se você conseguisse, né, tem que viajar mais do que a velocidade da luz. Quem viu aquele filme Interestelar, vê que eles não conseguem viajar. A gente não tem nenhuma nave que chega à velocidade da luz, tá? Esse filme Interestelar, ele é tem um pouco do gnosticismo. Eles entram num buraco negro e tal, faz ali. Mas a ideia, nesse livro que aparece, nesse filme, aparece um portal, que é como se fosse um buraco de minhoca ali em Saturno. E aí eles conseguem, por esse buraco de minhoca, viajar para outras galáxias, viajar para outros lugares. E aí, nesses lugares, eles conseguem chegar perto de um buraco negro para salvar a humanidade ali. E mesmo nesse filme, você consegue ver, se você vê as sondas, quando elas tiram foto da Terra, elas conseguem ver a Terra ali, depois de Marte, ali. Mas quando chega a Júpiter, vai chegando longe, não consegue ver. Então, quem há 2.000 anos atrás conseguiria fazer e falar isso, que você chegaria num lugar e desse lugar você iria olhar a Terra e você não iria conseguir ver a Terra porque ela seria a treva das trevas. Mas aí, mais ainda além, Jesus fala aqui que quando os discípulos iriam ser conduzidos além do lugar dos arcontes do destino para o lugar da região dos 12 aeons. O que são os 12 aeons? São os 12 universos. Os 12 aeons são galáxias, são universos. Aeons é uma geração de tempo. Então, anos-luz é uma geração de tempo de anos-luz. É um espaço muito grande. Quando a gente fala os aeons, são emanações que o Pai cria, que são universos. Ou universos ou galáxias, aí depende de qual ele está falando. Mais acima. E aí, quando ele vai falar, ele fala que quando os discípulos estivessem nos 12 aeons, eles iriam olhar, não para a Terra, porque a Terra já seria impossível de ver, mas para essa região, que seria a Via Láctea, aqui a região das constelações, vamos supor, onde são os arcontes do destino, e ele iria olhar, e isso seria a treva das trevas. Eles iriam ver essa galáxia como uma mancha de escombros também, dada a distância de milhões de anos-luz. E como é que Jesus iria transportar essas pessoas tão rápido assim?
Então hoje a gente não tem máquina, a gente não tem espaçonave, nem viagem astral, nada que você consiga fazer. Então o único que tem esse poder, que tem essa visão e pode fazer isso é Jesus. Então quando eu falo da encarnação, quando eu falo de você subir para o pleroma, é isso que é Pístio Sofia, é isso que é o gnosticismo. Porque as pessoas acham que o gnosticismo é só o evangelho de Tomé. Muitas pessoas, eles buscam ali a compreensão e falam assim, tem a Bíblia gnóstica, tem a biblioteca de Nag Hammadi, mas as pessoas só leem o livro de Tomé. Conheço o livro de Tomé, conheço o Apócrifo de João, que ali falam coisas também de autoconhecimento, mas essa questão de cosmologia, essa questão da compreensão de que Jesus falou para os discípulos, alguém escreveu que Jesus falou para os discípulos, um conhecimento de astronomia tão grande que hoje faz todo sentido com o que nós temos de conhecimento da distância das galáxias, de 13 bilhões de anos-luz que esse universo tem, que a gente tem bilhões de galáxias, bilhões de estrelas, que realmente estão muito além do que a gente pode compreender, e aí você vê num livro desse de 2.000 anos atrás, alguém falando sobre isso, e alguém que realmente veio do Pai, veio de cima. Então ele não está falando de forma que não conheça, de alguém aqui que está elucidando, sonhando que isso acontece, mas é Jesus mesmo, isso é o verdadeiro Cristo. Não alguém que só fala, não mata, se der um tapa na tua cara, você vira a face, e essas coisinhas simples que as pessoas pensam que Jesus é um homem ali que só veio falar coisas éticas e morais ali, da forma dos judeus viverem de uma outra forma para continuar o judaísmo sem sacrifício de animais. Mas não é isso. Jesus, ele é o rei do universo, ele é tudo. Ele é a energia que está em tudo, ele é a luz que está em tudo, ele é a luz que criou todos os universos, tá? Então esse é o verdadeiro Cristo. Então ele vai continuar aqui. E se além disso vos conduzir ao Aeon 13, vereis então a glória em que eles se encontram e considerareis os 12 Aeons como trevas das trevas. E vereis a região dos 12 Aeons semelhante a uma mancha de escombros, devido à enorme distância que dele está, o Aeon 13. Ou 13º Aeon, depende da tradução, a gente fala assim também, tá? E a grande condição que é consideravelmente maior que a anterior. Então o 13º Aeon, que a gente sempre fala, né, tem os 12, e aí tem o 13º, e quem vem da geração sobre a qual não há reino, é do 13º. Ele realmente está muito além dos 12 Aeons. Então existem 12 galáxias, 12 universos que estão, e acima deles tem o 13º, não acima, além deles. Então aqui você já pode ver que a grande distância dessa terra que nós estamos é onde Jesus está. Oi, Wander, tudo bom, meu amigo? E aí é a distância onde Jesus vai levando ali, vai falar que vai conduzir os discípulos e vai nos conduzir também. Então isso é muito importante você prestar atenção. Esse é o livro Pístio Sofia, para quem chegou agora, tá? Então Jesus está falando como ele iria conduzir Maria Madalena e os discípulos para os lugares mais profundos do universo aí, e a distância de cada um para o anterior. E se vos conduzir à região dos que estão no meio, vereis então a glória na qual eles se encontram, e os 13 Aeons serão para vós considerados as trevas das trevas. E novamente vereis os 12 Aeons, o destino completo, a ordem completa, todas as esferas e todas as outras nas quais eles se encontram, e que terão para vós a condição de uma mancha de escombros, devido à enorme distância que a sua região está dela, e devido à grande condição que é consideravelmente maior que a anterior. Então aqui também é muito importante atentar nos detalhes das palavras. Sim, Aeon é uma dimensão, uma forma de universo, assim, vamos dizer, né? Eu prefiro falar galáxia, né? Porque a gente consegue entender mais pensando nas galáxias ali, nessa extensão, que
comparando com o nosso universo visível. Mas lembrando que o universo visível é somente 30% do que realmente existe, porque 70% é de matéria escura, que a gente não vê. Então, quando a gente define, pela ciência, você define que o universo tem 13 bilhões de anos-luz, tem uma massa ali de planetas, de estrelas, você está falando isso considerando o que é visível, considerando a matéria escura e considerando além, que é a parte invisível, que é essa luz, tudo que é a luz de Cristo, que é a luz do pleroma, é invisível, não é essa luz visível que a gente fala, tudo a gente fala luz, mas não é. Então tudo isso realmente é 10 mil vezes maior, como Jesus fala no início aqui. Mas vamos comparar, eu estou tentando fazer uma comparação com as coisas que as pessoas conhecem, como galáxias. Não vou falar de múltiplos universos também, que daí vai ter que falar do filme do filme da Marvel, né, do Doutor Estranho e do Homem-Aranha, mas é um pouco desse conhecimento. Mas vamos manter como se fosse galáxias, tá? Eu vou trazer aqui o Ions como se fosse galáxias. Então, o que ele fala? Quando eu vos conduzir para a região dos que estão no meio, que ainda não são os superiores, aqui é só a região do meio. Ele fala que daí tudo, tanto a Terra, quanto a região dos arcontes do destino, quanto os 12 Ions, que são essas 12 galáxias, mais o 13º, que já estava numa distância, todos eles vão parecer a treva das trevas, uma mancha de escombro, um pontinho, dado a distância que é os da região do meio, da onde é a região do meio. Isso tudo você consegue ver que é muito longe, não é igual nos filmes, na Bíblia comum, que fala assim, existe o céu e o inferno e pronto. Você vai morrer, aí você vai pro céu. O céu tá acima daqui, né? Muita gente, morri e fui pro céu. Já apareci no céu, aí o céu é como se fosse a terra, tipo, é um lugar onde as pessoas brincam com os animais, ali vão ser julgados, tem nuvens, e as pessoas até pensam na questão das nuvens, né? Fazer um filme lá, aí tem um Deus sentado no trono com um velho de barba branca que fica julgando e os anjinhos tocando harpa. No gnosticismo não é nada disso. É realmente uma viagem para fora do nosso universo aqui, que esse universo é o universo do caos, que é a escuridão. E aí a gente vai para um universo de luz, que é o pleroma, que é pura luz, que não tem a matéria, que não tem nada de escuridão. Tudo isso aqui que eu estou falando ainda tem a escuridão, então essas são as regiões ainda onde não é o pleroma do Pai, do inefável. Aí ele vai chegar depois, que são os tesouros da luz, ele vai falar que só existe luz. Mas você pode perceber, então, a região dos que estão no meio, quando você vê todas as galáxias dos 12 Ions, tudo isso, daí parece um pontinho, parece uma mancha escura, uma mancha de escombros. Aí ele fala, e novamente vereis os 12 Ions tal como mancha escura. E se vos conduzir à região dos da direita, vereis então a glória no qual se encontram, e a região do meio considerá-la-eis como a noite que está no mundo dos homens. E se olhardes para os do meio, esta região terá para vós a condição de uma mancha de escombros, devido à grande distância a que está da região dos da direita. Então os que estão na direita, que são os poderosos, mais poderosos que estão no meio, eles vão estar numa distância tão grande de universo, mesmo de galáxia, que a região do meio, que já era muito distante, muito grande, vai parecer uma mancha de escombros, vai parecer nada. Mas ele não fala trevas das trevas aqui. Aqui já vai diminuindo a escuridão. Ele fala, vai ser como a noite dos homens. Não é também a treva das trevas. Então aí já também você vê que a região dos do meio já tem uma luz, e aí essa luz faz com que ela não seja tão escura aí, devido à distância, pelo menos não pareça. Aí eu vou falar o próximo. E se vos conduzir à terra da luz, essa é a terra da luz, que está no tesouro da luz, vereis a glória na qual eles se encontram. Então, aos da região da direita, considerá-los-eis como a luz do meio-dia no mundo dos homens, quando o sol ainda não se pôs. E se olhardes para a região dos da direita, esta para vós
terá para vós a condição de uma mancha de escombros, devido à grande distância que está no tesouro da luz. Aqui já começa a diluir a escuridão. Você percebe? Já não existe mais escuridão. Então, quando ele conduzir os discípulos, quando conduzir Maria Madalena e os discípulos, mas isso também se aplica a nós, quando nós subirmos com ele para a glória do Pai. Então ele fala que quando chega na região da terra da luz, que está no tesouro da luz, lembra que eu falei que só existe luz? A região dos da direita, aqui ele não fala que vai aparecer as trevas, nem como a noite dos homens, mas ele fala que vai aparecer como o sol do meio-dia, como a luz do meio-dia quando o sol ainda não se pôs. Mas a distância que está continua a mesma. E aí vai parecer como uma mancha de escombros, mas já uma mancha de luz, não uma mancha de escuridão. Então vai ver a luz, mas vai ser um pontinho. Então a região do tesouro da luz é muito longe da região. Isso são milhares, milhões de anos-luz. Eu não sei, são milhares, são milhões de anos-luz, mas para a gente ter essa questão, para tudo parecer um pó, eu acredito que sejam milhares de anos-luz ali, milhões de anos-luz de distância, tá? Isso só, hoje a gente tem essa condição de ver e saber a velocidade da luz, saber essas distâncias. Antigamente a gente achava que o Sol era o centro do universo, a Terra era o centro do universo, o Sol era uma bolinha e não tinha condição de ver que essas estrelas tão e a distância, achavam até que as estrelas podiam cair na Terra, né? As pessoas viam ter meteoros, ou as profecias falavam, as estrelas estão caindo, porque achavam que as estrelas estavam tão perto que elas poderiam ser uma bolinha que vai cair na Terra ali como bolas. E hoje a gente sabe que realmente são muito grandes, maiores até do que o Sol, tá? Mas isso daqui, nesse nosso universo visível, tudo que Jesus está falando aqui é invisível aos nossos olhos e é uma distância tão grande que nem telescópio, nem nada consegue chegar, nem a humanidade chegou ainda com esse conhecimento e tecnologia que a gente tem. Então é um livro que foi escrito há quase 2000 anos atrás, Jesus falando com os discípulos, e mesmo se fosse mentira, mesmo se fosse uma invenção de alguém, falando, eu pensei, vou escrever aqui que Jesus escreveu, mas não foi Jesus que falou, alguém que criou. Seria uma pessoa muito, muito avançada e muito inteligente para poder criar uma história dessa e ter essa compreensão de cosmologia, de astronomia, para poder ter essa visão. Então é muito importante você sempre ser criterioso e crítico quando você lê esses livros, porque você tem que se fazer a pergunta, tá, como alguém há 2000 anos atrás, mesmo se não foi Jesus que falou, a pessoa inventou, como os católicos, os evangélicos dizem, esses livros não são palavras de Jesus, porque foram escritos ali 100 anos depois, mas alguém, que tudo era uma, como diz, falados por histórias e depois que as pessoas foram escrevendo, né? Então as pessoas vinham e ali iam escrevendo e depois encontrando. Mas como alguém escreveu um livro desse? De ter essa noção de quanto mais você vai distância, a milhões de anos-luz, quando você olhar para a Terra vai parecer um grão de poeira, vai parecer uma mancha. E aí cada região, as galáxias vão parecer uma mancha escura. E aí você vai para outra região e todas as regiões vão parecer uma mancha escura. E as outras, e aí no final vai sendo luz. Então, para que a pessoa pudesse escrever isso, também ela seria muito iluminada. Então, mesmo se não fosse Jesus que escreveu, ou que falou para Maria Madalena aqui, seria algo incrível. E eu acho também que muito de ser perseguido esses livros, tanto pela falta de compreensão das pessoas na época dessa questão do universo, é muito de ter muito questionamento e Maria Madalena ser a principal aqui que faz perguntas. Jesus, em 70% do livro, ele responde perguntas de Maria Madalena. Tem até uma parte nesse livro depois que Pedro fala assim, Jesus, fala para essa mulher deixar a gente perguntar, fala para ela ficar quieta um pouco para a gente poder perguntar, porque a gente não consegue, porque só ela que fala, só ela que pergunta, e Jesus realmente deixa muito mais Maria Madalena. Isso comprova também o fato dela ser a companheira de Cristo e ser muito inteligente. A gente fala que ela é um pouco ali da imagem de Sofia na Terra, que veio acompanhar e auxiliar Jesus na missão dele, tá? Então isso é uma das razões, talvez, porque esses livros foram queimados, destruídos ali pelos
religiosos ortodoxos da época, mas também foi a vontade de Deus, porque ninguém iria compreender isso há 2000 anos atrás. Tem uns livros que estão na Bíblia Gnóstica também, por exemplo, o Apocalipse de Pedro, o de Adão, o Apocalipse de Adão, que Jesus fala para Pedro: não conte para essa geração, não conte isso para essas pessoas, porque elas não vão ter capacidade de entender isso que eu estou te falando. Então, guarda isso para você, e só no final dos tempos as pessoas vão ter condições de entender isso. Porque se você revelar essas palavras para essa geração agora, eles vão te matar, eles vão lutar contra você e vão te destruir. Então guarda isso, esconde isso vai ser revelado só no fim. E realmente é isso, tá, gente? Então esse conhecimento ele é muito secreto, assim, muito grande, porque nem as pessoas hoje que são religiosas, que são bitoladas ali, que não aceitam pontos de vista diferentes, vão conseguir e conseguem aceitar. Porque as pessoas ainda lutam contra a ciência, falam: Deus criou o mundo em 6 dias, 7 dias, não existe Big Bang, o universo pode ser grande o quê, mas é o Deus que apareceu para Moisés ali, que matava as pessoas por causa de um bezerro, por causa de sacrifício de homem, que é o Deus do universo todo, que criou o universo todo em 6 dias e falou. Então eles realmente têm essa visão. Tem gente que pensa que a Terra é plana ainda, que estamos num domo. Então a ignorância das pessoas hoje, no século XXI, é muito grande. Então você imagina isso 2000 anos atrás, que as pessoas não tinham tanto conhecimento, acesso a estudo, a conhecimento, então deveria ser muito pior. Então por isso que esses livros ficaram aí perdidos e foram escondidos numa caverna, encontrados somente em 1945. O livro Pista e Sofia não foi encontrado em Nag Hammadi, ele foi encontrado acho que em 1890, em 1880, algo assim, eu não lembro, mas ele foi encontrado em outros achados, acharam algumas outras situações de escavações, como o Evangelho de Valentino, como o Evangelho de Judas e outros livros. Não é que inventaram outras Bíblias, esses livros já existiam, eles ficaram perdidos aí por quase 1.600 anos, que foram queimados aí pelos ortodoxos, pela Igreja Romana, e aí, como foram achados em 1945, traduziram a Biblioteca de Nag Hammadi mais outros, e aí a gente compilou para trazer esse conhecimento aí para as pessoas, que essa é o complemento, aí são livros que ficaram faltando. Não que quando você lê a Bíblia, os livros da Bíblia não sejam os corretos, aqui não é ninguém falando: leia a Bíblia gnóstica, não leia a Bíblia. Você pode ler, e os livros de Mateus, Marcos, os livros do Novo Testamento ali vão estar certos, estão ali com a história de Jesus, e isso são mais palavras ainda de Jesus. Eu acho que quem acredita em Cristo tem que querer saber todas as palavras daquele que você está adorando e que você considera como Deus. E aí você tem que reter o que é bom. Lê tudo e retém o que é bom. O que você achar que é bom para você, você lê, e o que você achar que não é bom para você, você separa. Então, isso realmente as pessoas fazem até com a Bíblia. Quem que cumpre tudo que está na Bíblia lá? Se você quiser cumprir e ler tudo que está na Bíblia e seguir o que está na Bíblia, vai ser um pouco impossível. Por isso que existem várias igrejas, cada um escolhe o que convém a eles. Existem igrejas que seguem as cartas de Paulo, que fala ali que a mulher usa véu, e outras igrejas interpretam que hoje a mulher não precisa usar véu. Outras interpretam que algumas doutrinas são necessárias, outras igrejas acham que não. Umas falam que a mulher tem que ficar calada na igreja, conforme está na Bíblia, e aí cada um coloca lá no seu. Esse é o ponto. Então eu vou continuar aqui a leitura. E se vos conduzir à região dos que receberam as heranças e os mistérios da luz, vereis a glória da luz, na qual se encontram, e a terra da luz considerá-la-eis como a luz do sol, que está no mundo dos homens. E se olhardes para a terra da luz, ireis considerá-la como uma mancha de escombros, devido à enorme distância a que se encontra desta região, e devido à grandeza desta, que é consideravelmente maior que a anterior. Sucedeu então que, quando Jesus acabou de dizer essas palavras aos seus discípulos,
Maria Madalena se adiantou e disse: Meu Senhor, não te desgostes comigo, se te interrogo, pois nós te interrogamos com exatidão relativamente a tudo. E Jesus dizendo a Maria: Pergunta o que desejes saber, que eu o revelarei abertamente e sem analogias. Tudo relacionado com o que perguntes. Dir-te-ei com exatidão e certeza. Eu aperfeiçoar-te-ei em todo o poder, e com toda a plenitude desde o interior dos interiores, até ao exterior dos exteriores. Desde o inefável até as trevas das trevas. Assim serás chamada, a plenitude aperfeiçoada em toda a gnose. Agora, por conseguinte, Maria, pergunta o que mais queiras saber, que eu te revelarei com grande júbilo e regozijo. Sucedeu então, quando Maria escutou essas palavras do Salvador, que se regozijou sumamente com grande alegria, e disse: Meu Senhor, serão os homens do mundo que receberam os mistérios da luz superiores às emanações do tesouro no teu reino? Porque tu disseste: se vos conduzir à região daqueles que receberam os mistérios da luz, será a região das emanações da terra da luz considerada por vós como uma mancha de escombros, devido à enorme distância a que está daquela região e pela grande luz em que ela se encontra. Quer dizer, a terra da luz é o tesouro, a região das emanações. Portanto, meu Senhor, serão os homens que receberam os mistérios superiores à terra da luz e superiores às emanações do reino da luz? E Jesus respondeu e disse a Maria: Na verdade, sutilmente perguntas em relação a tudo, com exatidão e certeza. Porém, escuta atentamente, Maria, porque posso falar-te acerca da consumação do Aeon e da ascensão do universo. Todavia, isto não se realizará. Contudo, disse-vos: se vos conduzir à região das heranças daqueles que receberam o mistério da luz, o tesouro da luz, a região das emanações será então por vós considerada como uma mancha de escombros única e como a luz do sol em pleno dia. Portanto, eu disse: isto realizar-se-á no momento da consumação e ascensão do universo. Os 12 salvadores do tesouro e as 12 ordens de cada um deles, que são as emanações das 7 vozes e das 5 árvores, estarão comigo nas regiões da herança da luz, sendo reis comigo no meu reino, sendo cada um deles rei sobre as suas emanações, e além disso, sendo cada um deles reis segundo a sua glória, grandeza e pequenez. E o Salvador das emanações da primeira voz estará na região das almas que receberam o primeiro mistério do primeiro mistério, no meu reino. E o Salvador das emanações da segunda voz estará na região das almas daqueles que receberam o segundo mistério do primeiro mistério. De igual modo, estará também o Salvador das emanações da terceira voz na região das almas, daqueles que receberam o terceiro mistério do primeiro mistério nas heranças da luz. E os salvadores das emanações da quarta voz do tesouro da luz estará na região das almas daqueles que receberam o mistério. Aqui ele vai falar do salvador da quinta voz, do salvador das emanações da sexta voz e assim por diante, até da primeira árvore, do salvador da segunda árvore. Aqui ele vai falar também do 10º salvador das emanações da terceira árvore do tesouro da luz
e também do 11º Salvador, que é o Salvador da 4ª árvore também. E aí tem as almas daqueles que receberam o 11º mistério do primeiro mistério. Aí ele fala também do 12º Salvador, das almas daqueles que receberam o 12º mistério, e os 7 améns e as 5 árvores. E aí ele fala, e os 7 améns e as 5 árvores e os 3 améns estão à minha direita, sendo reis das heranças da luz e o Salvador gêmeo, que é o filho do filho, e os 9 guardiões estarão também à minha esquerda, sendo reis na herança da luz. E cada um dos salvadores governará sobre as ordens das suas emanações nas heranças da luz, como também o fizeram no tesouro da luz. E os 9 guardiões do tesouro da luz serão superiores aos salvadores da herança da luz, e o Salvador gêmeo será superior aos 9 guardiões no reino. E os 3 améns serão superiores ao Salvador gêmeo no reino, e os 5 árvores serão superiores aos 3 améns na herança da luz. Aqui tudo é superior, e aí imagina como se estivesse numa distância de milhões de anos-luz um do outro, aí como galáxias, tá? Aí ele fala, e Jeú, o guardião do véu da grande luz, assim como o receptor de luz, e os 2 magnos guias, e o grande Sabaoth, o digno, serão reis no primeiro Salvador da primeira voz do tesouro da luz. O Salvador estará na região daqueles que receberam o primeiro mistério do primeiro mistério. Porque, na verdade, Jeú é o guardião da região daqueles da direita, e Melquisedeque, o magno receptor da luz. E os 2 magnos guias emanaram da luz purificada, inteiramente pura, da primeira até a 5ª árvore. Jeú é, na verdade, o veedor da luz, que emanou, em primeiro lugar, da luz pura da primeira árvore. Por outro lado, o guardião do véu daqueles da direita emanou da 2ª árvore, os 2 guias por seu lado. Emanaram da pura e inteiramente purificada luz da 3ª e 4ª árvores do tesouro da luz. Melquisedeque, além disso, emanou da 5ª árvore. Por fim, Sabaoth, o digno, a quem chamei meu pai, emanou de Jeú, o veedor da luz. Estes 6, pois, por mandato do primeiro mistério, que é o supremo, auxiliar ficarão na região dos da direita, para a economia da colheita da luz suprema, dos aions dos regentes dos mundos, e de todas as raças que neles há. E de cada um deles vos direi o destino que ele estabeleceu na expansão do universo. Porque além da importância do destino estabelecido, eles serão reis companheiros no primeiro Salvador da primeira voz do tesouro da luz, que estará na região das almas daqueles que receberam o primeiro mistério do primeiro mistério. Você percebe a grandeza do universo aqui quando ele vai falando de tudo. Então esse negócio que as pessoas, existe só um Deus que está lá sentado e tem os 7 arcanjos, tem ali os 4 serafins, os querubins e uma multidão de anjos ali. Realmente isso daí é só o céu dos arcontes ali, que é Sabaoth, o bom, que não é o digno, e os outros que estão abaixo ali, os 7 arcontes junto com ele, que tem o Demiurgo, que ele é o filho de Yadabaoth, e tudo isso é uma cópia do que está acima, porque ele cria uma cópia ali para fazer o reino dele. Mas aqui quando Jesus fala, ele está falando da região dos que receberam o primeiro mistério, já é do Pleroma, não é desse universo nosso do caos, tá? E a Virgem de Luz e o admirável guia do meio, a quem os regentes dos aions normalmente chamam Grande Jeú, depois do Magno Regente que está na sua região. Ele, a Virgem de Luz e os 12 ministros de quem vós haveis recebido a vossa forma e o vosso poder. Todos eles serão reis como o primeiro Salvador da primeira voz na região das almas, que receberão o primeiro mistério do primeiro mistério das heranças da luz. Aqui ele fala dos discípulos, dos 12 discípulos, que eles receberam desses 12 ministros da Virgem de Luz, que é da Sofia, as formas deles e o poder deles, por isso que eles vieram junto com Jesus. Jesus achou os 12,
porque já estava predestinado isso, que eles são imagens dos 12 ministros, por isso que eles voltam, sobem e reinam com Jesus ali. Por isso que Jesus fala, nós vamos sentar à sua direita, à sua esquerda, vamos reinar com você, porque eles realmente foram escolhidos para isso, tá? E os 15 auxiliares, não que eles foram escolhidos, né? Eles já eram com Jesus reis, e aí eles descem, entram nesse corpo, e aí eles conhecem Jesus de novo, né? Eles se reconhecem como reis, se reconhecem como discípulos e apóstolos de Jesus e seguem ele e vão reinar com ele no Aion. E os 15 auxiliares das 7 virgens da luz que estão no meio. Estender-se-ão eles próprios nas regiões dos 12 salvadores, e os restantes anjos do meio, cada um conforme a sua glória, governarão comigo nas heranças da luz, e eu governarei sobre todos eles nas heranças da luz. Então aqui, oi Elizabeth, tudo bem? Você vai saber mais aqui. Esse é o livro Pistis Sophia, onde Jesus fala para Maria Madalena sobre as regiões superiores do universo e todos os que estão. Então você vai conhecer melhor. E aqui quando ele vai falar, ele sempre fala que ele é rei, que todos vão reinar com ele. Qualquer um que ele fala aqui está tudo abaixo dele, tá? Então Jesus, como eu falo, Jesus é o todo, Jesus é a luz. Tudo isso são emanações do Pai, emanações de Cristo. Ele cria tudo e todos vão reinar comigo, ele fala. E aqueles que são os discípulos são imagens dos 12 ministros que já vieram, e vocês também, todos nós somos imagens do Pai e reinaremos também com Jesus quando subirmos. Então nós estamos aqui, nós somos como reis, tá? Então nós somos luz, nós somos filhos do Pai. Então você não tem que se colocar no mundo como se você fosse um coitado, como se você fosse refém dos arcontes, mas você tem que entender que você é um rei imortal dentro deste reino mortal. E quando você reconhece a sua natureza divina e que você é um com o Pai, você estabelece esse conceito de que você é luz, e se você tem a força divina do Pai, se você tem a imagem do Pai, você é um com Jesus, isso é o primeiro mistério. É você conhecer o Pai e entender que você é um com o Pai e um com Cristo, essa unidade. A partir que você, no momento que você tem esse conhecimento, não é só um conhecimento de saber, porque eu estou te falando, mas é um conhecimento intrínseco de você orar, você entender e se reconhecer como Deus. Você se reconhecer não que você é um Deus, mas que você é um com o Pai, que você é um com Ele, e que se Ele está em você, Ele vai te proteger. Então o primeiro passo para você se iluminar, para você estar com Deus, é você não ter medo. Qual que é o contrário da fé? É o medo. Então você não deve ter medo. Medo alimenta os arcontes. E quando você tem medo, você está renunciando ao Pai, porque você está intrinsecamente falando dentro de você que você não se reconhece como Pai, como Jesus, porque Jesus falou, não temeis porque eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele fala para os discípulos e fala para você, se você vai pisar em serpentes e escorpiões, se você beber uma coisa mortífera, se você pegar uma cobra te picar, você não vai morrer. De todas as coisas que o inimigo, ele fala, eu via o Satanás, o diabo descendo com raiva, querendo destruir vocês, mas dei poder para vocês. Assim como eu vim, vocês vão falar. O que eu fiz, vocês vão fazer obras maiores, porque eu vou para o Pai. Quando você entende isso, e você começa a viver isso, e fala, eu sou um com Jesus, Jesus está comigo, e eu não tenho medo, porque muita gente fala, eu sou cristão, mas passa perto de um negócio de oferenda lá, fica, eu peguei, vai me fazer mal, alguém fez uma obra contra mim, alguém fez uma magia contra mim, tem olho gordo, vai pegar, alguém fez isso. Aí você vai na igreja, o pastor fala, fizeram uma magia contra você, o diabo vai te matar, eu tô te livrando, Deus está te livrando. Não, gente, nada pega em você. Se você confia em Deus, você não precisa de um pastor para orar por você, você não precisa de ninguém, de um padre para fazer exorcismo em você. Você é um com Deus e não tem demônio, não tem espírito imundo, não tem nenhum mal que pode entrar dentro do seu corpo, que pode te destruir, porque você é repleto de Deus, você é cheio de Deus, você é uma luz divina. Então essa compreensão vem muito de entender isso. Por isso que falam muito, o diabo existe para quem tem medo dele, mas não é isso.
Realmente é você. Quando você se preenche de Deus, entende que você é Deus, você não tem medo, não existe diabo, não existe arconte, não existe nada que possa te destruir. Então eu hoje falo livremente, eu posso falar os arcontes, falo de diabo, falo de Deus aqui porque eu não tenho medo. Se eu tivesse medo, eu não iria falar. Eu não iria vir aqui falar para vocês, não iria vir aqui me expor minha vida, criar um livro desse se eu tivesse medo. Porque eu iria, igual no filme de Código da Vinci, ou desses filmes estigmáticos que às vezes eu posto aqui, o Vaticano manda alguém lá para matar fulano, para destruir, porque a pessoa descobriu o Evangelho de Tomé, porque vai destruir a igreja e tal. Então eu não tenho esse medo porque eu sou filho do Pai, eu sou um com o Pai, um com Jesus, eu sei que eu tenho a luz perfeita que vai sempre estar comigo e não vai deixar nada acontecer comigo que não seja da vontade dele. Assim como Jesus, aconteceu tudo aquilo que é a vontade do Pai, ele não é o corpo. Independente que alguém destrua o meu corpo, destrua o corpo de Jesus, aquele não era Jesus. Jesus é a luz que estava dentro do corpo, que nenhum espírito pôde tocar, nenhum demônio, nenhum homem pôde tocar. Então, realmente, isso, ele ria da ignorância deles, dos arcontes e das pessoas. Isso está no livro Apocalipse de Pedro. Então, é muito importante você ter essa visão. Isso é conhecer a Deus, tá? Esse é o ponto principal, esse é o primeiro mistério do primeiro mistério, que é você conhecer Jesus, e conhecer Jesus é conhecer o Pai. Jesus é a imagem do Pai, e você entender que Jesus está em você, e você está em Jesus. E ele é essa luz que habita dentro de você, essa vontade, a sua consciência, a sua mente. Então, quando você ouve a sua intuição falar com você, isso é a Sofia, a sabedoria, o Espírito de Deus. Então, isso é Deus. Quando você sente em você o amor e a paz, isso é Deus. O bem, tudo isso é Deus. Não existe nada de ruim que seja Deus. Então, quando você tiver algum pensamento ruim, alguma coisa, você fala, todo pensamento maligno, em nome de Jesus, saia. E você começa a buscar mais e mais iluminação. E cada vez que você renuncia ao mundo, por isso que Jesus fala, renunciai ao mundo, renunciai a tudo que existe na terra, para que você alcance essa compreensão e cada vez mais se ilumine. E é assim que Jesus vai habitando mais em você. Porque o seu corpo não foi feito para bestas selvagens, para os animais. Então você tem que expulsar os animais de você. E os animais são esses desejo, inveja, essas coisas da carne, as obras da carne que vão dominando você. Você tem que tirar esse espírito falsificado de você e trocar ele pelo Espírito de Deus. Pedir para o Espírito de Deus te encher, deixar você repleto. Todos os dias você tem que estar cheio, para que nada, nenhum espaço vazio se encontre em você, para que o inimigo não venha caçoar de você, para que ele não faça do seu corpo uma morada. Então, você se enchendo de Deus, você alcança essa iluminação. E não é ir para a igreja, não é pagar dízimo, não é usar saia, não é seguir doutrinas ou regras humanas. É o conhecimento, é ler, buscar o Pai, meditar, ore. Se você não sabe como orar, você somente precisa, fecha seus olhos, fecha a porta do teu quarto, só repete assim, Santo, 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 é o Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Só isso, isso é a oração que os anjos fazem. Está lá em Apocalipse, os anjos diante de Deus falam, Santo, 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 é o Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que era, que é, que há de vir. Em Isaías está lá escrito, os anjos falam, Santo, 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 é o Senhor dos Exércitos, aquele da terra está cheia da tua glória, como as águas cobrem o mar. Repete isso. E pronto, você vai começar a sentir o poder de Deus. Fala, vem Espírito Santo, vem Jesus, vem Papai, enche-me. Pede para Deus te encher. E isso você vai começar a viver outra vida. E aí quando você está cheio de Deus, as coisas do mundo vão começando a perder sentido. Uma coisa que eu quero dizer é que você não precisa sair do mundo, você não precisa se forçar a sair do mundo. Você não precisa, porque tudo que você rejeita, tudo que você achar que você precisa sair, parece que vai te dominar. Então tudo que eu falar para você, ó, não faça isso, não fuma, não beba, se eu falar isso, você vai ficar tentando não fumar, não beber, você vai ficar com mais vontade ainda. Entende? Então, não é que você tem que parar de fumar, parar de beber, parar de sair, parar de conversar com as pessoas. Você tem que se encher de Deus. Então, você vai sair com seus amigos, vai viver a vida normal,
Mas quando você está sozinho, se encha de Deus, leia os livros, comece a ler e comece a orar, como eu falei. Fala, santo, 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 Senhor Deus Todo-Poderoso, e comece a se encher. Não importa se você saiu num dia, chegou doido, no sábado bebeu, aí no outro dia você vai lá e lê e busca. Quando você sair de novo, já não vai ter mais aquele gosto. Você já vai olhar e falar, nossa, tipo, não tem mais aquela alegria. Você vai fumar, não vai ter mais aquela alegria. Porque o Espírito Santo vai começar a te encher tanto que você não vai ver a alegria. E esse espírito que te prendia no prazer dessas coisas, iriam começar a sair também, e eles não vão mais te prender. E aí as paixões, os desejos automaticamente vão saindo. Então o segredo não é você parar porque alguém está mandando você parar, porque tem uma regra, tá ali escrito que eu não posso fazer. Não, você quer conversar, daqui a pouco você vai ver que aquela roda de amigos que você tinha, fazendo resenha, fazendo ir lá jogar bola, fazer as coisas, não começa a ter legal. Começa a ouvir as pessoas falarem palavrão, já não é legal. Começa as pessoas falarem de outras coisas que, com a mulher como objeto, ou de homem como objeto, de coisas assim, você vai começando a entender que aquilo já não te satisfaz, que o que te satisfaz é a presença de Deus, é ler, é buscar e é a espiritualidade. E aí você vai trocando isso automaticamente. Jesus não ficava falando para as pessoas, para de fazer. Ele só falava, vem e me segue. E aí automaticamente, quando os ladrões, os cobradores de impostos, as mulheres da vida, tudo começava a seguir Jesus, eles automaticamente começavam a parar de fazer as coisas que eles faziam, porque eles se enchiam de Jesus. Então eles tinham a presença de Jesus e isso satisfazia eles, não precisavam satisfazer mais com festas, com bagunça, com outras coisas. E só a presença de Jesus, só a palavra de Jesus começava a preencher eles. Mas Jesus não ficava falando para eles, olha, sai daqui. Tanto que Jesus não ficava falando lá, olha, os homossexuais, as pessoas, não, porque, tipo, senão teria muito Jesus gritando lá. Devia ter um monte de pessoas homossexuais na época dele, tá? Ele não julgava ninguém, julgava os fariseus. Jesus julgava, a única pessoa que Jesus julgava eram os religiosos. Por isso que eu pontuo muito isso. Jesus não ficava ali gritando, falando com os pecadores. Os pecadores ele amava. O que ele odeia é a hipocrisia. Ele odiava aqueles que pregavam regras, mas eles não cumpriam e estabeleciam um peso sobre os homens. Aqueles que ficavam lá como cachorros na manjedoura, que nem comiam e nem deixavam os bois comer. Então eles pegavam o conhecimento e guardavam para si e não deixavam o povo comer. Aqueles que vendiam conhecimento, que não queriam, ficavam cobrando dízimos, cobrando as coisas, destruindo o templo, cobrando. Por isso que ele brigou lá com os comerciantes, para destruir aquilo que realmente ele odiava, que é aqueles que fazem comércio da fé, como as igrejas que hoje são empresas. Então hoje Jesus gritaria com esses daí. Jesus falaria, ai de vocês, fariseus, porque vocês são maus, vocês são víboras, vocês se vestem com roupas bonitas, se vestem de terno e gravata, mas por dentro vocês são lobos, por dentro vocês são víboras. Então realmente presta atenção, quem lê a Bíblia, quem conhece Jesus tem que entender e viver como ele, entender as palavras dele. Ele não quer que você estabelecer regra para você, pare de fazer isso, aquilo, não, ele quer que você se encha dele. E a partir do momento que você se enche do Espírito Santo, que você vai deixar as coisas automaticamente. Não fique se cobrando, porque eu fumei hoje, você é viciado, não tem como. Você fumou 20 anos, não vai de uma hora para outra eu falar para você, olha, para de fumar, não. O que você tem que fazer é se encher de Deus. Vai buscando, vai lendo, vai buscando, vai orando, vai tendo um momento sozinho com Deus. Quanto mais tempo você tiver em meditação, mais as coisas do mundo vão parar de fazer sentido, porque você vai estar em um êxtase tão grande que você vai querer mais e mais esse estado de união com Deus. E aí você não vai querer só isso quando você está dentro da sua casa, fechado. Você vai querer isso quando você está andando na rua, quando você está trabalhando. E aí você vai começar a estar sempre em sintonia com Deus, meditando em qualquer lugar. Não meditar como um yogi, que você vai ali fechar o olho e ter que ficar numa posição. Não, você vai estar em um estado de comunicação com Deus. Mesmo trabalhando, fazendo alguma coisa, você consegue se conectar, falar, Pai, eu te amo, Jesus, eu te adoro. E ter essa conexão e começar a ouvir mais a tua voz interior, que Deus é a tua mente, Ele é que fala com você. E aí nas decisões
ele vai falar com você. Você não vai precisar pagar um terapeuta, porque quem vai falar com você, ó, não temas, eu estou contigo, ó, isso que aconteceu por esse motivo, na frente eu vou te ajudar. Ele vai te acalmar. Aconteceu, perdeu o emprego, perdeu a namorada, perdeu a casa, perdeu, ele vai falar, olha, tudo isso vai te levar para o lugar certo, ele vai te mostrar, você não vai ficar falando, ai, será que Deus tem um propósito nisso? Será que o inimigo está me destruindo? Ai, fizeram trabalho contra mim, fizeram alguma coisa, inveja, é o lugar que eu tô, alguém que me odeia. Ninguém tem poder sobre você. Não cai uma folha de uma árvore se Deus não quiser. Então, Jesus fala, um pardal vale muito menos do que você. E Deus cuida de um pardal, quanto mais ele vai cuidar de você. Se Deus cuida dos lírios do campo, ele não vai cuidar de você? Então não tenha medo com o que você vai vestir, com o que você vai comer. Só tem que se encher de Deus. O Espírito Santo é que está aqui na terra. Ele controla tudo, tanto os espíritos bons e maus. Então se você estiver cheio dele, nada, nada, nada vai sair da vontade dele. Tem uma frase que eu gosto até da Bíblia, e eu lia ela e eu repetia ela quando era mais novo, que é: todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Porque aqueles que ele chamou, ele predestinou. Então, Deus te predestinou e te chamou. Então, ele nunca vai deixar você morrer ou sofrer sem um propósito. Até na morte tem um propósito. Então, Jesus disse que o grão de trigo, se ele não morrer, ele não vai dar fruto, ele não vai multiplicar. Então, até se você morrer, se eu morrer hoje, as minhas palavras vão ficar, meus vídeos vão ficar, e as pessoas até acho que dariam mais atenção até e comprariam mais, leriam mais a Bíblia gnóstica aí. Mas tudo tem um propósito, então a gente não tem que ter medo da morte, a gente não tem que ter medo nem de viver, né? Porque tem gente que tem medo de viver, tem medo de sair na rua, tem medo de falar com as pessoas, tem medo de realmente viver. E não é para vocês, eu acredito no gnosticismo, não vou falar com ninguém, não vou viver mais. Não, você tem que falar com as pessoas, você tem que viver a vida de uma forma mais bela e não falar com as pessoas sobre gnosticismo. Você não tem que converter ninguém, não tem que sair ser aquele chato de pregar o evangelho para todo mundo e converter todo mundo. Não é isso. O gnosticismo não é uma religião. Então você não tem que converter ninguém, você só precisa conhecer a si mesmo. Se você conhecer a si mesmo, você conhecerá o Pai e você vai ser salvo. E a outra pessoa vai conhecer. E ela não vai conhecer através de você, para você encher o saco. Ela vai conhecer porque Deus escolheu ela e um dia Ele vai fazer tudo para ela ver um vídeo desse, para ela olhar para o céu e ver que Ele existe, para ela ver uma flor, ela vai ver uma flor e vai ver a grandeza de Deus na natureza e qualquer coisa. Mas aquela pessoa tem o momento dela. E você não deve interferir nisso. Não tem que ficar enchendo o saco das pessoas ou não. Tá? Viva a vida. Vai lá com a sua família, vai no parque, vai na praia. Isso que é bom. Eu sou muito mais a favor das pessoas ir na praia no domingo do que ir na igreja. Você vai ver Deus muito mais na praia, vendo a onda do mar, vendo o vento passando, fazendo aquela caminhada na praia, vendo aquela imensidão do mar, do que ouvindo um pastor falar 40 minutos lá e pedindo dízimo e lendo uma frase e fazendo um sermão de prosperidade, um passo a passo para você ficar rico. Então tudo isso, meu amigo, tudo bom? Daqui bom, Edson. Muita gente poderia, né? Mas são poucos, é 1 em 1000 e 2 em 10.000, Jesus falou que somos nós. Então a gente tem que ter essa visão. Então hoje eu trouxe um pouco aí do que é o Pístio Sofia, eu não vou ler mais ele hoje, já tô cansado, já 9:13. Eu não consigo falar muito, gente. Eu não consigo falar muito, mas a gente... eu nem faço muita live, né? Acho que fiquei uma semana sem fazer, mas tem sempre meus livros, meus livros, né? Tem os livros gnósticos aí, tem os vídeos, tem as sequências no canal Escola Gnóstica Cristã também. Eu coloco as lives, a maioria completas também, e aí vocês podem ler e buscar. Mas não dependa de mim, gente. Eu só sou alguém que quero que esse conhecimento se espalhe pelo mundo, mas porque um dia eu tive a oportunidade, alguém veio e falou para mim, existem uns livros da biblioteca de Nag Hammadi, e aí quando eu fui pesquisar, os livros eram caros, não tinha um livro, era um separado, o outro eu tinha que achar 20 anos atrás, então hoje eu queria muito que esse conhecimento fosse alcançado aí pelas pessoas certas, né? Então eu sou usado por Deus, eu acredito, né? Para chegar nas pessoas certas,
e outras pessoas vão compartilhar e vão ver aí esse conhecimento para si, para que alcance. Mas não é uma religião, não é uma igreja, mas é tudo o que você fala. Sim, na Pista Sofia também fala da reencarnação, Jesus explica um pouco das voltas, até ele fala, porque assim, só para completar, Thalita, nem todas as almas vêm do Pai. Isso é muito importante de entender, porque no gnosticismo explica isso, no livro Zostriano, Pista Sofia, tudo isso. Tem almas que vêm dos arcontes, tá? Então essas são as almas mortais. Essas almas mortais são as pessoas que não pensam na espiritualidade, elas vivem para o mundo, para o material, elas só pensam em luxúria, em jogo de futebol, adorar um time, adorar uma cantora. Elas não pensam, nunca leram nem a Bíblia, nem sabe, nem buscam. Você sabe que Jesus foi na igreja, mas porque foi forçado pelo pai, mas vive só para isso, sabe? Só para o trabalho. Essas pessoas que só vivem para o dinheiro ou para outras coisas. Aí, as almas imortais, elas são diferentes, mas ninguém sabe a diferença das pessoas. Como eu disse, você não é diferente, eu não sou diferente de ninguém. Se eu sou uma alma imortal e outra pessoa é mortal, eu falo a mesma coisa aí, tipo, você não vê a diferença. Mas só você, dentro de você, você sabe que você aspira à imortalidade. Você sente que você é mais do que esse corpo, que existe mais do que esse mundo. Essas coisas que as pessoas falam, o mundo foi feito em 6 dias, tem um céuzinho lá, isso não te satisfaz. Você acha que existe mais, você gosta de física quântica, de ocultismo, de espiritualidade, você fica questionando, sabe? Aí isso faz com que você entenda que você é uma alma imortal. Mas mesmo as almas imortais, tem 4 tipos de almas. Aí tem os 4 tipos de almas imortais, tem uma pessoa que é espiritual, tem uma pessoa... Tem outros tipos aí. Tem vários livros que falam também. No de Valentino e outros tal. Mas no de Zostriano falam das 4 como das 4 luzes, que é Armozel, Orael, Darvetai e Lelef, e cada uma tem uma região. E aí fora isso também existem a geração sobre a qual não há reino, que são os autogerados, são aqueles que vieram do Pai. Quando o universo surgiu, o Pai, ele criou o Pai, o Espírito Invisível cria o Pai, sabe? Cria não, ele gera o Pai, não. Ele não é gerado. O Pai é a imagem do Espírito Invisível, ele não é criado, não é gerado. Aí Jesus, ele cria não cria também, aparece o pensamento dele, que é a Barbelô, que é a Sofia. Aí os dois geram Jesus, o único que é gerado é Jesus, que é o primogênito, por isso que Jesus é o gerado, é o primogênito. Mas junto com Jesus, aparecem uma imensidão de seres que são os da geração sobre a qual não há reino, que são os escolhidos que vêm aqui para proclamar a luz como Jesus fez. E aí por isso que existem várias pessoas que no mundo espalham o conhecimento. Tem do 8º céu, tem vários lugares. É muito complexo, mas aí quem fica reencarnando são as almas mortais. Os gnósticos, eles reencarnam só até um ponto, até eles conhecerem a si mesmos e conhecerem a gnose. Aí quando eles conhecem, eles conseguem ultrapassar a região dos arcontes, que é o 7º céu. Aí eles sobem para o pleroma, aí eles não ficam reencarnando mais, aí você para, tá? Isso na consumação dos séculos do universo também vai completar o número das almas, e aí vai. Tipo, o que eu tô fazendo aqui é tentar completar o número das almas pra gente acabar logo com tudo e todo mundo ir pro Pai, e aí o universo da Sofia, esse universo do caos aqui vai ser destruído. Você tem questionamento? Isso mesmo, é isso que é uma alma imortal, que tem esses questionamentos, tem essas dúvidas aí. Somos um. Gente, obrigado aí pela participação. Outro dia eu faço mais lives. Busquem a Bíblia Gnóstica Proibida, que é o melhor livro do universo, do mundo. Esse daqui, ó, tem até minha cara aqui. Mas busquem porque o fim está próximo. Obrigado, gente. Boa noite. Tchau, tchau. Obrigado, Elizabeth.